Olá, meu nome é Isadora Serrano Senese, faço pedagogia, estou no 5º ano, 3º semestre, na Universidade São Judas Tadeu, campus Moca. Minha orientadora de estágio é Cristiane Simões e agora eu vou falar sobre o EJA. Também conhecido como supletivo, a EJA é a modalidade de ensino voltada para aqueles que não conseguiram o diploma do ensino fundamental ou médio na idade adequada. A educação para jovens e adultos começou na época do Brasil colônia com a catequização dos indígenas. A educação ensinada aos povos era referente aos trabalhos manuais que seriam realizados por eles, além do funcionamento da economia colonial. Após a proclamação da independência do Brasil, foi concedida a primeira Constituição brasileira no artigo 179 e nela constava a instrução primária era gratuita para todos os cidadãos. Mesmo que a instrução, sendo gratuita, não favorecia as classes mais pobres, pois estes não tinham acesso à escola, ou seja, a escola era para todos, porém era inacessível a quase todos. No decorrer dos séculos, houve várias reformas. No Brasil, o discurso em favor da educação popular é antigo. Procedeu mesmo a proclamação da República. Já em 1882, Rui Barbosa, baseando em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época, denunciava a vergonhosa precariedade no ensino para o povo brasileiro e apresentava a proposta de multiplicação de escolas e de melhorias de qualidade de ensino. A Constituição em 1934 não teve êxito, pois Getúlio Vargas, o então presidente da República, se tornou um ditador através do golpe militar e criou um novo regime no qual chamou o Estado Novo. Sendo assim, criou-se uma nova Constituição escrita por Francisco Campos. A Constituição de 1937 fez com o Estado abrir mão da responsabilidade da educação pública, uma vez que ele afirmava o Estado como quem desempenharia um papel subsidiário e não central em relação ao ensino. O ordenamento democrático alcançado em 1934, quando a lei determinou a educação como direito de todos, a obrigação dos poderes públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o Estado a de manter e expandir o ensino público. A Constituição de 1937 foi criada com o objetivo de favorecer o Estado, pois o mesmo tira a sua responsabilidade de uma população sem educação. Torna-se a sociedade mais suscetível a aceitar tudo que é imposto. Logo se entende que essa Constituição não tinha interesse de acolhimento ao conhecimento crítico se programasse, mas buscava favorecer um ensino profissionalizante naquele momento. Era melhor capacitar os jovens adultos para o trabalho nas indústrias. Um dos precursores em favor da alfabetização de jovens e adultos foi Paulo Freire, que sempre lutou pelo fim da educação bancária. Freire tinha como objetivo uma educação mais democrática e libertadora. Ele parte da realidade e da vivência dos educandos. Ao longo de mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre que, com orgulho, que também é um fazedor de cultura, e mais ainda, que sua condição de inferioridade não se deve por uma incompetência sua. Na época do regime militar, surge um movimento de alfabetização de jovens e adultos na tentativa de erradicar o analfabetismo, chamado Mobral. Esse método tinha como foco o ato de ler e escrever. Essa metodologia se assemelha à de Paulo Freire, com codificações, cartazes com famílias silábicas, quadros, fichas, porém não se utilizava o diálogo como Freire e nem se preocupava com a formação crítica dos seus educandos. O projeto Mobral permite-se compreender bem essa fase ditatorial que se passou o país. A proposta de educação era toda baseada aos interesses políticos vigentes na época. Por ter que repassar um sentimento de bom comportamento para o povo e justificar os seus atos da ditadura, esta instituição se estendeu seus braços em uma boa parte da população carente, através de seus diversos programas. A história de educação de jovens e adultos é muito recente. Durante muitos anos, as escolas noturnas eram a única forma de alfabetizá-los após um dia de serviço. E muitas dessas escolas, na verdade, eram grupos informais, onde poucos já se dominavam o ato de ler e escrever, e transferia para outros. No começo do século XX, com o desenvolvimento industrial, é possível perceber uma lenta valorização na EJA. O processo de industrialização gerou a necessidade de ter mão de obra especializada.
Nesta época, criou-se escolas para capacitar os jovens e adultos. Por causa das indústrias no centro urbano, a população da zona rural migrou para o centro urbano na expectativa de uma qualidade de vida. Ao chegar nos centros urbanos, surgiu a necessidade de se alfabetizar os trabalhadores, e isso contribuiu para a criação dessas escolas para os adultos e adolescentes. A necessidade de aumentar a base eleitoral favoreceu o aumento das escolas de EJA, pois o voto era apenas para homens alfabetizados. Na década de 40, o governo lançou a primeira campanha de educação de adultos. A tal campanha propunha alfabetizar os analfabetos em 3 meses. Dentre esses educadores políticos e sociedade em geral, houve muitas críticas e também elogio a esta campanha. E que é nítido com que esta campanha, a EJA passou a ter uma estrutura mínima de atendimento. Com o fim desta primeira campanha, Freire foi responsável em organizar e desenvolver um programa nacional de alfabetização de adultos. Porém, com o golpe militar, o trabalho de Freire foi visto como uma ameaça ao regime. Assim, a EJA volta a ser controlada pelo governo e cria um Mobral conforme foi citado anteriormente. O ensino supletivo foi implantado com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação. Nessa lei, o capítulo foi dedicado especificamente para o EJA. Em 1974, o MEC propôs uma implantação dos SECs, Centros de Estudos Supletivos. E tais centros tinham influência e tecnicistas devido à situação política do país naquele momento. Em 1985, o Mobral findou-se, dando lugar à Fundação Educar, que apoiava as técnicas e financeiramente as iniciativas de alfabetização existentes nos anos 80 se difundiram em várias pesquisas sobre a língua escrita que davam certa forma de refletir na EJA. Com a promulgação da Constituição em 1988, o Estado amplia-se o seu dever com a educação de jovens e adultos. De acordo com o artigo 208 da Constituição de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Na década de 90, emergiram iniciativas em favor da educação de jovens e adultos. O governo incumbiu também os municípios a se engajarem nessa política. Concorreram em parcerias com ONGs, municípios, universidades, grupos informais populares, fóruns estaduais, nacionais, através de fóruns a partir de 1997. A história da EJA começa a ser registrada e intitulada no Boletim de Ação Educativa. A EJA pode ser realizada presencialmente em aulas em escola e depois com encontros periódicos. Além disso, a EJA é dividida em 2 níveis, nível fundamental e médio. Para aqueles que precisam realizar a etapa referente ao período entre o primeiro ano e o 9º ano, as aulas levam em média 2 anos. Nessa fase, as matérias ensinadas são língua portuguesa, matemática, artes, inglês, história, geografia, ciências e educação física. Já para a etapa do ensino médio, pode ser realizada em até 18 meses, sendo 6 meses para cada ano. Porém, para realizar o EJA no ensino médio, é preciso ter um certificado de fundamental. As matérias dessa fase são Sociologia, Filosofia, Biologia, Física, Química, Língua Portuguesa, Inglês, Artes, História, Geografia, Educação Física e Matemática. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais que tenha concluído o ensino fundamental pode se inscrever para realizar a EJA na educação de ensino médio. Então, basta procurar uma unidade de educação com essa modalidade e se inscrever para matricular-se. O tempo para terminar o EJA varia conforme a disponibilidade do aluno e o conhecimento prévio. Por exemplo, quem não finalizou nenhum ano do ensino médio pode levar cerca de 2 anos para terminar os estudos. Isso se o estudante não desistir das aulas no meio do processo, o que exigirá um recomeço. O educador de jovens e adultos deve ter como qualidade a capacidade de solidarizar
com os educandos, a disposição de enfrentar dificuldades como desafios, a confiança que todos são capazes de aprender e ensinar e aprender numa troca mútua. Ser alfabetizado transforma um indivíduo de diversas maneiras, pois vai fazer com que ele entenda melhor sobre o aspecto social e cultural. Uma pessoa alfabetizada garante um melhor exercício da cidadania, já que vai entender e saber sobre seus direitos e deveres. Parei no quarto ano, né? Porque não tinha escola por perto ali e dificultou o estudo, né? Aí eu tinha parado de estudar. Eu tinha muita vontade de estudar, né? Mas como eu era ainda com 10 anos, não podia sair para fora para estudar também, né? E ficava difícil de meu pai também ficar levando na escola, né? Aí eu fiquei sem estudar. Aí vim aqui na Escola João Álvares, né? Aqui fui bem recebida e gostei dos estudos e os professores me incentivavam para estudar, né? Aí gostei muito da escola e comecei a estudar e terminei o fundamental, fiz o ensino médio. Depois agora estou na faculdade, fazendo faculdade, né? É muito difícil para eles, né? Porque eles têm uma rotina de trabalho, uma rotina de família e a maioria dos alunos que frequentam a EJA hoje são alunos acima de 30, 40 anos. Muitos que saem do trabalho e vêm direto para a escola, muitos que deixam as famílias, muitos que acabam tentando um trabalho melhor. E os nossos professores, a nossa equipe sempre procura motivar o aluno, estar mais perto do aluno. Tá oferecendo aulas diferenciadas, como a sala de multimídia, a sala do acesso à escola. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, abre portas tanto para os estudos universitários, tanto como profissional. Fiz estágio com 2 professores, né? Aí eu vi que é muito bom dar aula, assim.